A mesma divisão aplica-se à arte, à ciência e à filosofia. Deve haver uma arte do homem número 1, uma arte do homem número 2, uma arte no homem número 3, uma ciência no homem número 1, uma ciência no homem número 2 e uma ciência no homem número 3, uma ciência no homem número 4 e assim por diante. Tentem encontrar exemplos por si mesmos. Essa expansão dos conceitos aumenta muito nossas possibilidades de encontrar soluções justas para muitos de nossos problemas. E isso significa que este ensinamento nos dá a possibilidade de estudar uma nova linguagem. Quero dizer, uma nova para nós, que nos vai permitir incatenar ideias de categorias diferentes que na realidade estão ligadas, e separar ideias que parecem pertencer à mesma categoria, mas que na realidade são diferentes. A divisão da palavra homem em 7 denominações, como homem número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, com tudo o que daí decorre, é um exemplo dessa nova linguagem. Temos assim uma quarta definição de psicologia. A psicologia é o estudo de uma nova linguagem. E essa nova linguagem é a linguagem universal que os homens se esforçam às vezes por descobrir ou inventar. A expressão linguagem universal ou filosófica não deve ser tomada como metáfora. Essa linguagem é universal no mesmo sentido em que os símbolos matemáticos são universais. Ademais, ela contém em si mesma todas as interpretações que dela os homens poderão dar. Você só conhece ainda algumas palavras dessa linguagem, mas elas já lhes dão a possibilidade de pensar e falar com mais precisão do que lhes permite a linguagem comum, ainda que usem terminologias e nomenclaturas científicas ou filosóficas. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Terceira conferência. A ideia de que o homem é uma máquina não é nova. É realmente o único ponto de vista científico possível, pois é baseado na experiência e na observação. Durante a segunda metade do século XIX, o que se chamava psicofisiologia dava uma definição muito boa da mecanicidade do homem. O homem era considerado incapaz de fazer qualquer movimento se não recebesse impressões exteriores. Os sábios dessa época sustentavam que, se fosse possível privar o homem desde o nascimento de qualquer impressão exterior ou interior, mas mantendo-o vivo, ele seria incapaz de fazer o menor movimento. Tal experiência, evidentemente, é impossível, mesmo com um animal, pois o próprio processo de manutenção da vida, respiração, alimentação e etc., produziria toda sorte de impressões que desencadeariam diferentes movimentos, reflexos, despertando depois o centro motor. Essa ideia, entretanto, é interessante, pois mostra claramente que a atividade da máquina depende de impressões externas e começa com reações a essas impressões. Na máquina, cada centro está perfeitamente adaptado para receber a espécie de impressões que lhe é própria e para responder a elas da maneira desejada. E quando os centros trabalham corretamente, é possível calcular o trabalho da máquina. Pode-se prever e predizer muitos incidentes e reações que se produzirão na máquina. Pode-se estudá-los e até dirigi-los. Infelizmente, os centros rarissimamente trabalham como deveriam, mesmo num homem considerado são e normal. Isso porque os centros são feitos de tal modo que podem, até certo ponto, substituir-se mutuamente. No plano original da natureza, a finalidade era, sem dúvida alguma, assegurar desse modo a continuidade do funcionamento dos centros e criar uma salvaguarda contra possíveis interrupções no trabalho da máquina.
porquanto, em certos casos, uma interrupção poderia ser fatal. Mas essas máquinas indisciplinadas que somos todos nós, a capacidade que têm os centros de trabalhar um pelo outro torna-se tão excessiva que cada um deles raramente faz seu próprio trabalho. Quase a cada minuto, um ou outro centro abandona o seu próprio trabalho e procura fazer o do outro, o qual, por sua vez, procura fazer o de um terceiro. Os centros, como já disse, podem substituir-se um ao outro até certo ponto, mas não completamente. E nesse caso, trabalham, evidentemente, de maneira muito menos eficaz. Por exemplo, o centro motor pode, dentro de certos limites, imitar o trabalho do centro intelectual, mas só produzirá pensamentos muito vagos, muito desconexos, como nos sonhos e devaneios. Por sua vez, o centro intelectual pode trabalhar em lugar do centro motor. Tende, por exemplo, escrever pensando em cada uma das letras e como formá-las. Você pode tentar experiências semelhantes, tratando de servir-se do pensamento para fazer qualquer coisa que as mãos ou as pernas podem realizar sem a ajuda dele. Tente, por exemplo, descer uma escada observando cada movimento, ou executar um trabalho manual que lhe seja familiar, calculando e preparando um pensamento cada pequeno gesto. Verá logo quão mais difícil se torna o trabalho e até que ponto o centro intelectual é mais lento e mais desajeitado que o centro motor. Pode ainda constatá-lo quando aprende um novo tipo de movimento. Suponha que você aprenda a escrever à máquina ou empreenda qualquer tipo de trabalho físico que seja novo, ou então tome como exemplo do soldado que se exercita no manejo do fuzil. Durante algum tempo, todos os seus movimentos dependerão do centro intelectual e só mais tarde passarão ao centro motor. Todos conhecemos o alívio que se experimenta quando os movimentos já se tornaram automáticos, quando os ajustes foram feitos e quando não há mais necessidade de pensar nem calcular incessantemente cada movimento. Isso significa que os movimentos passaram para o centro motor, ao qual normalmente pertencem. O centro instintivo pode trabalhar pelo centro emocional e este pode ocasionalmente trabalhar por todos os outros centros. Em certos casos, o centro intelectual pode trabalhar em lugar do centro instintivo, embora só possa fazer uma parte muito reduzida desse trabalho. Aqui se relaciona com os movimentos visíveis, os movimentos do tórax durante a respiração, por exemplo. É muito perigoso intervir nas funções normais do centro instintivo. É o caso da respiração artificial, descrita às vezes como respiração dos iogues, e que só deve ser empreendida sob a vigilância de um mestre competente e experimentado. Obrigado por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Voltando ao trabalho incorreto dos centros, devo dizer que preenche praticamente toda a nossa vida. Nossas impressões esmaecidas, nossas vagas impressões, nossa falta de impressões, nossa lentidão em compreender muitas coisas, frequentemente a nossa identificação e consideração, mesmo a nossa mentira, tudo isso depende do trabalho incorreto dos centros. A ideia do trabalho incorreto dos centros não entra em nossa maneira de pensar, nem em nossa compreensão comum. Não vemos todo o mal que nos faz esse trabalho incorreto. Toda a energia que consome sem necessidade, todas as dificuldades que nos cria. Esse desconhecimento do trabalho incorreto, de nossa máquina, está habitualmente ligado à noção ilusória que temos de nossa unidade. Quando compreendemos até que ponto estamos divididos dentro de nós mesmos, começamos a dar-nos conta do perigo que representa esse fato de uma parte de nós mesmos
trabalhar em lugar de outra, sem que o saibamos. O homem que deseja estudar-se e observar-se, deverá, pois, estudar e observar não só o trabalho correto de seus centros, mas também o trabalho incorreto deles. É necessário conhecer todos os tipos de trabalho incorreto e seus traços característicos em determinados indivíduos. Sem conhecer as próprias imperfeições e defeitos, é impossível conhecer-se. E além dos defeitos comuns a todos, cada um de nós tem seus defeitos particulares, próprios só de si mesmos, que devem ser estudados no momento oportuno. Como já fiz notar no início, a ideia de que o homem é uma máquina, posta em ação por influências exteriores, é uma ideia realmente científica. O que a ciência não sabe é que, em primeiro, a máquina humana não atinge seu nível normal de atividade e trabalha muito abaixo desse nível. Isto é, não dá toda a sua capacidade e não funciona com todas as suas partes. Segundo, apesar de numerosos obstáculos, a máquina humana é capaz de desenvolver-se e criar para si mesma níveis muito diferentes de receptividade e de ação. Cumpre-nos falar agora das condições necessárias ao desenvolvimento, pois deve-se recordar que o desenvolvimento é possível e também muito raro e requer muitas condições exteriores e interiores. Quais são essas condições? A primeira é que o homem deve compreender sua situação, suas dificuldades e suas possibilidades. Deve ter um desejo muito forte de sair de seu estado presente ou um interesse muito grande pelo novo estado desconhecido que a mudança deve trazer. Em suma, deve experimentar uma violenta repugnância por seu estado presente ou uma viva atração pelo estado futuro que ele poderá alcançar. Depois, é preciso ter uma certa preparação. O homem deve ser capaz de compreender o que se lhe diz. Deve, além disso, encontrar-se em boas condições exteriores, deve ter tempo bastante para estudar e deve viver num ambiente que torne tal estudo possível. Não podemos enumerar todas as condições necessárias, mas, antes de tudo, elas comportam uma escola. E uma escola implica, no país onde existe, certas condições sociais e políticas, porque uma escola não pode existir em condições quaisquer. Uma vida mais ou menos ordenada, um certo grau de cultura e de liberdade individual lhe são necessários. A esse respeito, nossa época não é particularmente favorável. No Oriente, as escolas estão desaparecendo rapidamente e parece que em muitos países sua existência se torna impossível. Citei a respeito, no Novo Modelo do Universo, alguns versículos das leis de Manu, regras para um Snataka, dona de casa. Capítulo 4. Que não resida em país governado por Sudras, nem em país habitado por homens ímpios, nem em país conquistado pelos hereges, nem em país onde abundem os homens das castas mais baixas. 79. Que não permaneça sequer à sombra de uma árvore em companhia de pessoas degradadas, nem de chandalas, os mais baixos dos homens, nem de pucasas, nem de idiotas, nem de homens arrogantes, nem de homens de baixa classe, nem de anti-avassaiens, coveiros. Capítulo 8, número 22, um reino povoado sobretudo por Sudras, cheio de homens ímpios e privado de habitantes, 2 vezes nascidos, rapidamente perecerá por completo, atacado pela fome e pela doença. Essas ideias das leis de Manu são muito interessantes, porque dão ao homem uma base que lhe permitiria compreender as diferentes condições políticas e sociais do ponto de vista do trabalho de escola, distinguir as condições de um progresso real daquelas que só trazem a destruição de todos os verdadeiros valores, mesmo que seus partidários pretendam que estas condições sejam progressistas e, desse modo, cheguem a enganar um grande número de pobres de espírito. No entanto, as condições exteriores não dependem de nós. Dentro de um certo limite, e às vezes com grandes dificuldades, podemos escolher o país onde preferimos viver, mas não podemos escolher nossa época.
e no século onde o destino nos colocou, que devemos nos esforçar para encontrar o que queremos. Assim, devemos compreender que a própria preparação para o desenvolvimento de si exige um conjunto de condições exteriores e interiores raramente reunidas. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Ao mesmo tempo, porém, devemos compreender que, ao menos no que concerne às condições interiores, o homem não está inteiramente entregue à lei do acidente. Numerosas luzes foram preparadas em sua intenção, graças às quais ele pode encontrar seu caminho, se o deseja verdadeiramente e tem sorte. Suas possibilidades são tão diminutas que o fator sorte não pode ser excluído. Tentemos agora responder à pergunta: de onde nasce no homem o desejo de adquirir um novo conhecimento e de mudar? O homem vive sob duas espécies de influências. Isso deve ser bem compreendido. E a diferença entre as duas espécies de influências deve ser muito clara. A primeira consiste em interesses e atrações criados pela própria vida. Interesses de saúde, segurança, conforto, fortuna, prazeres, distrações, vaidade, orgulho, reputação e etc. A segunda consiste em interesses de outra ordem, despertado por ideias que não são criadas pela vida, mas que têm origem nas escolas. Essas influências não atingem um homem diretamente. São jogadas no turbilhão geral da vida e passam através de muitos espíritos diferentes e atingem o homem pela filosofia, pela ciência, pela religião e pela arte, sempre mescladas às influências da primeira espécie e acabam por perder qualquer semelhança com o que eram no começo. O mais das vezes, o homem não discerne a diferença de origem das influências da segunda espécie e explica-as para si mesmo como tendo a mesma origem que as da primeira espécie. Embora o homem ignore a existência de duas espécies de influências, ambas se exercem sobre ele, e de uma maneira ou de outra, ele reage a elas. Ele pode estar mais ou menos identificado com uma ou várias influências da primeira espécie e não sentir as influências da segunda. Ou então, pode ser atraído e tocado por esta ou aquela influência da segunda espécie. Em cada caso, o resultado será diferente. Chamaremos a primeira espécie de influência A, e a segunda, influência B. Se um homem está completamente em poder das influências A, ou de uma influência A em particular, e totalmente indiferente às influências B, nada mudará para ele e suas possibilidades de desenvolvimento diminuirão de ano para ano. Numa certa idade, às vezes até muito cedo, ele pode desaparecer para sempre. Elas podem desaparecer para sempre. O que equivale a dizer que o homem morre, embora permaneça fisicamente vivo, como uma semente sem condições de germinar e de produzir uma planta. Mas se ao contrário o homem não estiver completamente em poder das influências A, e certas influências B o atraírem, o comoverem, fizerem-no pensar, o resultado das impressões que elas produzirem aglomerar-se-ão nele, atraindo outras influências da mesma espécie, e crescerão ocupando um lugar cada vez mais importante em seu espírito e em sua vida. Quando os resultados das influências B tiverem adquirido bastante força, vão fundir-se para formar no homem o que se chama centro magnético. É preciso compreender de imediato que a palavra centro não tem aqui o mesmo sentido que nas expressões centro intelectual ou centro motor.
Esses últimos pertencem à essência. O centro magnético pertence à personalidade. É simplesmente um grupo de interesses que, ao se tornarem bastante fortes, servem até certo ponto como fator de orientação e de controle. O centro magnético canaliza nossos interesses em determinada direção e nos ajuda a nela se manterem. Ao mesmo tempo, ele não pode fazer grande coisa por si mesmo. Uma escola é necessária. O centro magnético não pode substituir uma escola, mas pode ajudar a tomar consciência da necessidade de uma escola. Mas pode ajudar a pôr-se em busca de uma escola, ou, se o homem, por acaso, encontrar uma, pode ajudá-lo a reconhecê-la e a tentar não perdê-la, pois nada é mais fácil de perder que uma escola. A posse de um centro magnético é a primeira exigência, aliás, não formulada de uma escola. Se um homem for privado de centro magnético, ou se tiver um centro magnético insignificante, ou ainda se tiver vários centros magnéticos contraditórios, isto é, se tiver simultaneamente interessado em coisas incompatíveis, no momento em que encontrar uma escola, não se interessará por ela, ou irá criticá-la antes mesmo de saber algo, ou então seu interesse desaparecerá rapidamente diante das primeiras dificuldades do trabalho de escola. E esta é a principal salvaguarda de uma escola. Sem isso, a escola estaria atravancada de pessoas não qualificadas, que fariam desviar imediatamente o ensinamento. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Um verdadeiro centro magnético ajuda não só a reconhecer uma escola, mas também a assimilar o ensinamento da escola, que difere tanto das influências A quanto das influências B, e pode ser chamado influência C. A influência C só pode ser transmitida pela palavra, por ensinamento direto, por explicação e demonstração. Quando o homem encontra a influência C e se mostra capaz de assimilá-la, disse que ele, em certo ponto de si mesmo, isto é, em seu centro magnético, está libertado da lei do acidente. A partir desse momento, o centro magnético desempenhou o seu papel. Conduziu o homem a uma escola ou ajudou-o a dar os primeiros passos nela. Daí por diante, as ideias e os ensinamentos da escola ocupam o lugar do centro magnético e começam a penetrar lentamente nas diferentes partes da personalidade e depois, com o tempo, até a essência. Podem-se colher muitas informações sobre as escolas, sua organização e sua atividade, simplesmente lendo e estudando os períodos da história em que as escolas eram mais acessíveis. Mas há certas coisas que só podem aprender nas próprias escolas. E as explicações dos princípios e das regras da escola ocupam um lugar muito grande em seu ensinamento. Um dos mais importantes princípios que se aprendem desse modo é que o verdadeiro trabalho da escola deve ser feito simultaneamente em 3 linhas. Um trabalho em uma linha ou um trabalho em 2 linhas não pode ser verdadeiro trabalho de escola. Quais são essas 3 linhas? Na primeira conferência disse que essas conferências não são uma escola. Agora vou poder explicar por que elas não são uma escola. Um dia, durante uma conferência, fizeram essa pergunta: aqueles que estudam este ensinamento trabalham só para si mesmo ou trabalham para os outros? Vou respondê-la agora. A linha de trabalho, a primeira linha de trabalho é o estudo de si e o estudo do ensinamento ou da linguagem. Quem trabalha nessa linha trabalha seguramente para si mesmo. A segunda linha é o trabalho com outras pessoas pertencentes à escola. Trabalhando com elas, não se trabalha somente com elas, mas para elas. Assim, na segunda linha, aprende-se a trabalhar com seres humanos e para seres humanos.
Eis porque a segunda linha de trabalho é particularmente difícil para certas pessoas. Na terceira linha, trabalha-se para a escola. A fim de poder trabalhar para a escola, é necessário, em primeiro lugar, compreender o trabalho da escola. Compreender suas metas e suas necessidades, e isso exige tempo, a menos que se esteja realmente bem preparado. Certas pessoas podem até começar pela terceira linha, ou, em todo caso, reconhecê-la com muita facilidade. Quando dizia que essas conferências não são uma escola, queria dizer que elas só permitem uma única linha de trabalho, quer dizer, o estudo do ensinamento e o estudo de si. É verdade que o próprio fato de estudar junto permite aos homens travar conhecimento com a segunda linha de trabalho. Pelo menos aprendem a suportar-se uns aos outros. E se sua visão for bastante ampla e sua percepção bastante rápida, poderão até vislumbrar a segunda e a terceira linhas de trabalho. Entretanto, não se pode esperar muito destas simples conferências. Na segunda linha de trabalho, quando a escola está completamente organizada, os alunos devem não só falar juntos, mas trabalhar juntos. E esse trabalho pode assumir formas muito diferentes, mas deve sempre, de uma maneira ou de outra, ser útil à escola. Isso significa que, trabalhando na primeira linha, estuda-se a segunda, e trabalhando na segunda linha, estuda-se a terceira. Mais tarde aprenderão por que essas três linhas são todas necessárias e por que sem elas não há trabalho que possa progredir eficazmente em direção a uma meta bem definida. Desde já compreender a razão principal dessa necessidade de três linhas de trabalho, se derem conta de que o homem está adormecido e de que, seja qual for o trabalho que empreenda, ele perde rapidamente todo o interesse por esse trabalho e o prossegue mecanicamente. São necessárias três linhas, principalmente porque o trabalho em uma linha desperta o homem que adormece em outra. Se trabalharmos realmente em três linhas, jamais poderemos cair totalmente no sono. Em todo caso, não poderemos dormir tão tranquilamente quanto antes. Seremos constantemente despertados e veremos que nosso trabalho se deteve. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Posso ainda indicar-lhes uma diferença bem característica entre as três linhas de trabalho. Na primeira linha, o trabalho essencial é o estudo do ensinamento, o estudo de si, a observação de si, e deve-se demonstrar em seu trabalho certa iniciativa em relação a si mesmo. Na segunda linha, participa-se de um trabalho organizado, onde cada um só deve fazer o que lhe é pedido. Nenhuma iniciativa é exigida, nem mesmo admitida na segunda linha. Aí o essencial é a disciplina. Trata-se de conformar-se exatamente com o que lhe é dito, sem deixar intervir a menor ideia pessoal, mesmo que esta pareça melhor que as que foram dadas. Na terceira linha pode-se novamente manifestar certa iniciativa, mas deve-se sempre exercer um controle sobre si e não se permitir tomar decisões contrárias às regras e princípios ou contrárias ao que foi pedido. Disse que o trabalho começa pelo estudo da linguagem. A esse respeito, vai lhe ser muito útil ver que já conhecem certo número de palavras desta nova linguagem, e vai ser também igualmente útil reuni-las e listá-las. Devem, porém, escrevê-las sem nenhum comentário, isto é, sem interpretá-las. Os comentários, interpretações ou explicações devem estar em sua compreensão. Não podem transcrevê-los. Se isso fosse possível, o estudo dos ensinamentos psicológicos seria muito simples.
Bastaria publicar uma espécie de dicionário ou glossário e cada um saberia tudo aquilo que é necessário saber. Infeliz ou felizmente, isso é impossível. E os homens devem aprender a trabalhar, cada um por si mesmo. Voltemos aos centros e tratemos de descobrir por que não podemos desenvolver-nos mais rapidamente sem passar por um longo trabalho de escola. Sabemos que quando aprendemos alguma coisa, acumulamos novos materiais em nossa memória. Mas o que é nossa memória? Para compreendê-lo, devemos aprender a considerar os centros como máquinas distintas e independentes que comportam rolos de matéria sensível que podem ser comparados com as matrizes de fonógrafo. Tudo o que nos acontece, tudo o que vemos, tudo o que ouvimos, tudo o que sentimos, tudo o que aprendemos é registrado nesses rolos. Em outros termos, todos os acontecimentos interiores e exteriores deixam certas impressões nesses rolos. Impressões é uma palavra muito boa porque aí se trata realmente de uma impressão, de uma pegada. Uma impressão pode ser profunda, pode ser superficial ou simplesmente pode ser uma impressão fugaz, que desaparece rapidamente sem deixar vestígio. Mas profundas ou superficiais são sempre impressões. E essas impressões nos rolos são tudo o que possuímos. Tudo o que conhecemos, tudo o que aprendemos, tudo o que experimentamos, tudo está aí nesses rolos. Igualmente, todos os nossos processos de pensamentos, nossos cálculos, nossas especulações, limitam-se a comparar as inscrições dos rolos, a relê-las ainda e sempre a tentar relacioná-las para compreendê-las e assim por diante. Não podemos pensar nada de novo, nada que não se encontre escrito nos rolos. Nada podemos dizer nem fazer que não corresponda a uma inscrição nos rolos. Não podemos inventar um pensamento novo. Assim como não podemos inventar um novo animal, visto que todas as nossas ideias de animais se baseiam na observação de animais já existentes. As inscrições ou impressões são gravadas nos rolos, são postas em relação pelas associações. As associações põem em relação impressões que são recebidas simultaneamente ou que têm entre si certa similitude. Disse na primeira conferência que a memória depende da consciência e que só recordamos efetivamente os momentos que tivemos vislumbres de consciência. É bem evidente que impressões diferentes, recebidas simultaneamente e, portanto, ligadas entre si, permanecerão por mais tempo na memória do que impressões desconexas. No clarão de consciência de si, ou mesmo a sua aproximação, todas as impressões do momento encontram-se ligadas e permanecem ligadas na memória. Ocorre o mesmo com as impressões que apresentam uma similitude interior. Se o homem for mais consciente no momento em que receber impressões, ele estabelecerá a melhor ligação entre as impressões novas e as impressões antigas que se lhe assemelhem, e elas permanecerão associadas na memória. Ao contrário, se o homem receber impressões num estado de identificação, sequer as notará e os vestígios delas desaparecerão, antes mesmo de terem sido examinadas ou associadas. No estado de identificação, o homem não vê nem ouve, fica completamente imerso nos seus agravos, nos seus desejos ou na imaginação. O homem não pode se separar das coisas, dos sentimentos ou das lembranças. Fica apartado de todo o resto do mundo. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.